Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Odisseia Filosófica. Inclusive, esse episódio saiu bem rápido por conta que o episódio anterior gerou um bom engajamento em pouquíssimo tempo. Então, aproveito e vou fazer esse episódio complementando as informações que a gente discutiu no outro sobre a questão de raça. Você já parou para pensar, inclusive, por que a gente usa a palavra raça para falar de alguns grupos humanos e etnia para outros? É exatamente sobre isso que vamos falar hoje, complementando a discussão que começamos no nosso episódio de número 41. Não é estranho como esses termos, raça e etnia, aparecem nos formulários que preenchemos, nas notícias que lemos, nas conversas do dia a dia, mas quase nunca paramos para nos perguntar o que eles realmente significam. Olha só que curioso. Quando falamos de raça negra ou raça branca, parece natural. Mas quando alguém fala raça italiana ou raça judaica, não faz sentido, né? Isso é estranho. A gente prefere dizer etnia italiana, etnia judaica. Por quê? O que torna esses conceitos tão diferentes e, ao mesmo tempo, tão confusos? Hoje, a gente vai mergulhar nessa questão. E não é só um exercício intelectual, não. Porque a forma como entendemos raça e etnia molda políticas públicas, influencia como nos vemos e vemos os outros e até determina quem tem acesso aqui na nossa sociedade. Então fica comigo, vamos com calma, passo a passo, desembaraçar esse novelo. Vamos começar pelo básico. Quando a gente fala de raça e etnia, está falando de duas maneiras diferentes de organizar e entender a diversidade humana. Mas aqui está o primeiro problema. Esses conceitos não são fixos. Eles mudam de lugar para lugar, de época para época. Pensa comigo. No Brasil, a gente classifica as pessoas principalmente pela cor da pele, certo? Branco, preto, pardo. Mas nos Estados Unidos, a classificação é bem diferente. Lá, uma pessoa que aqui seria considerada parda pode ser classificada como negra. E alguém aqui que é chamado de branco pode ser visto lá como hispânico, latino, ou mesmo brasileiro, inclusive, né? Muito mais fácil a gente ser reconhecido como brasileiro lá fora do que como latino, inclusive. Isso nos diz algo importante. Esses conceitos não são universais. Eles são construídos socialmente. E é aí que entra a nossa discussão de hoje. Deixa eu te fazer uma pergunta. Raça e etnia são coisas que existem na natureza, como o oxigênio, o hidrogênio, a água, ou são categorias que nós criamos para organizar o mundo? Os filósofos chamam esse tipo de debate entre realismo e antirrealismo. Imagine assim, quando você olha para o céu e vê aquele monte de estrelas, algumas culturas enxergam constelações diferentes. Os gregos viam Órion, o caçador. Os chineses viam Tigre Branco do Oeste, outro povo pode também associar a um conjunto de estrelas parecido uma outra coisa. As estrelas são as mesmas, mas o padrão que a gente desenha no céu com elas, esse varia. Esse é nosso. Com raça e etnia é parecido. As diferenças físicas entre as pessoas existem. Cor de pele, tipo de cabelo, traços faciais. Mas a forma como agrupamos essas diferenças, os nomes que damos, a importância que atribuímos, isso é construção humana. A gente já definiu o que é raça no episódio anterior. Não custa dar uma revisada rápida. Tá? Tradicionalmente, raça tem sido pensada como uma categoria baseada principalmente em características físicas visíveis. Cor da pele, textura do cabelo, formato do nariz, dos olhos. Características que, pelo menos em teoria, você consegue identificar só olhando para a pessoa. Mas aqui entra um problema gigantesco. Como a gente viu, durante muito tempo, cientistas tentaram dividir a humanidade em raças biologicamente distintas. Eles mediam crânios, analisavam proporções corporais, tentavam encontrar diferenças essenciais entre grupos humanos. E sabe o que é que eles descobriram? Já falando de nossos tempos contemporâneos, que a diversidade genética dentro de qualquer grupo racial é maior que a diversidade entre grupos raciais diferentes. 2 brasileiros negros podem ser geneticamente mais diferentes entre si do que um deles seria de um brasileiro branco, ou de um japonês, ou de um sueco. Então, biologicamente falando, raça não é uma categoria muito útil para classificar seres humanos.
A genética moderna mostrou isso com clareza. Né? Então, biologicamente, não faz sentido falar que a raça existe. Então você pode pensar, então raça é uma ilusão, não existe, pronto, acabou-se. Não é bem assim. Raça pode não ter validade biológica forte, mas tem uma realidade social muito poderosa. As pessoas são tratadas de forma diferente no cargo da sua aparência racial. Políticas públicas são desenhadas considerando raça. Identidades são construídas em torno da ideia de raça. Então, quando dizemos que raça é uma construção social, como a gente discutiu no episódio anterior, não estamos dizendo que é mentira ou que é fantasia. Estamos dizendo que é algo que nós construímos e que tem consequências reais, profundas, na vida das pessoas. É como dinheiro. Uma nota de R$100, objetivamente, é um pedaço de papel colorido. Mas tenta ir no supermercado e comprar comida argumentando isso, né? Tenta comprar o ingresso do cinema dizendo que dinheiro é construção social, então é uma invenção humana, aquilo é só um pedaço de papel. Você vai também usar qualquer outro pedaço de papel e tem que ter valor, porque construção social, objetivamente falando, não é nada. Né? Não faz sentido nenhum, né? O valor do dinheiro é socialmente construído, mas ele é real, muito real, e tem consequências reais, inclusive. E etnia, né? E etnia? Agora a gente entra num ponto que a gente não discutiu no episódio anterior. Etnia é geralmente entendida como um grupo que compartilha. Compartilha o quê? Cultura, língua, história, tradições, às vezes religião, às vezes um território de origem comum. Percebe a diferença? Raça tende a se basear no que é visível, o corpo, a aparência. Etnia se baseia mais no que é vivido, a cultura, as práticas, a história compartilhada. Pensa nos judeus. Judaísmo pode ser uma religião, mas também pode ser uma etnia. Tem judeus que são religiosos, tem judeus que são ateus, tem judeus brancos, negros, árabes, mas há uma história compartilhada, tradições, uma língua, que é o hebraico, memórias coletivas. Ou pega os italianos. No Brasil, a gente fala da comunidade italiana, pessoas que compartilham a origem, talvez ainda falem italiano em casa, mantêm certas tradições culinárias, celebram certas festas. Isso é etnia. É sobre pertencimento cultural. E aqui tem uma diferença bem interessante. Em geral, você não escolhe sua raça. Sua aparência física é o que é. E a sociedade vai te classificar racialmente com base nisso, independentemente do que você pensa sobre o assunto. Inclusive, a gente até viu que dependendo de onde você nasça, né, você pode ser considerado de modo diferente. Né? As raças elas podem ser compreendidas de modo diferente por culturas diferentes. E a etnia? Tem um elemento de escolha e de identificação, inclusive. Você pode ter ancestrais italianos, mas não se identificar com a cultura italiana. Ou pode mergulhar nela, aprender a língua, adorar as tradições. Claro que isso também não é totalmente livre. Você não pode simplesmente acordar e decidir ser de outra etnia. Né? Você não pode hoje acordar, eu estou me ensinando japonês. Né? Agora eu tenho minha etnia como etnia japonesa. Né? Não é assim que funciona. Mas há mais espaço para agência, para escolha pessoal, tá? Embora a gente não possa simplesmente acordar e decidir ser de outra etnia. E aqui a gente vai pro grande nó. Na prática, raça e etnia se misturam de formas complicadas. Pega o caso dos afro-brasileiros. Negro é uma categoria racial baseada na cor da pele. Mas também há toda uma cultura afro-brasileira, culinária, música, religiosidade, formas de organização comunitária. Então, o que começou como classificação racial também gerou identidade étnica. Ou os povos indígenas. São classificados racialmente, muitas vezes, como pardos ou indígenas nos censos, né, inclusive. Mas cada povo tem sua própria etnia. Guarani, Yanomami, Kayapó. Cada um com língua, cultura, cosmologias próprias, religiões próprias. Começa a ficar confuso, né? Você estava dizendo que raça não existe biologicamente, mas mesmo que ela surgiu com explicação biológica, ela acaba se tornando uma construção social. Você falou que etnia é algo que a gente se identifica, não tem tanto, assim, um poder de escolha de você do nada querer se identificar como qualquer coisa, mas sim, você pode querer se identificar com aquela etnia que tem alguma relação com a tua história, né? Mas não necessariamente raça, etnia, enfim, é confuso, né?
Porque a vida real não respeita as categorizações limpas que a gente tenta fazer, né? Inclusive, essas categorias são tentativas de explicar a forma como a gente compreende a nossa sociedade, e às vezes isso acaba ajudando, às vezes acaba criando algumas complicações, né? A gente tenta encontrar aquela forma que explica melhor, mas isso não significa dizer que ela é isenta de problema. Tá. Por que a gente está gastando esse tempo todinho pensando sobre definições? Isso não é só firula acadêmica? Não. E eu vou te mostrar por quê. A forma como definimos raça e etnia determina como desenhamos políticas públicas. Pensa nas cotas universitárias no Brasil. Elas são baseadas em raça, especificamente em como a pessoa se autodeclara racialmente. Pretos, pardos e indígenas têm direito a cotas. Mas aí surgem perguntas difíceis. Uma pessoa de pele clara, mas com traços que podem ser lidos como negros, se qualifica como negro? Alguém que tem ancestralidade negra, que tem na sua raiz, na sua história, ancestrais que são considerados negros, sei lá, tem um tataravô que foi escravo, mas que tem sua aparência branca, ele é branco? Não é negro. E quanto aos povos indígenas? Basta ter ascendência, a gente ter algum ancestral que foi de determinado povo, ou eu preciso viver a cultura, falar a língua para ser considerado indígena? Preciso viver junto com a comunidade indígena, né? Como é que é isso? Essas não são perguntas abstratas, tá? São decisões que afetam vidas concretas, oportunidades reais. É até curioso, porque tecnicamente, raça e etnia são coisas que a gente se autodeclara ou que a gente é percebido. Mas não é tão simples de se autodeclarar ou de ser percebido como. Você pode se autodeclarar uma coisa e a sociedade não entender, né? A sociedade ter categorizado de outra forma. Então, veja que eu estou falando que há uma autodeclaração, de certo modo. Então, há uma questão que envolve identidade pessoal. Como você se entende? Como você nomeia a sua experiência no mundo? Que comunidade você sente que pertence? Isso tudo molda profundamente quem você é. Se alguém te classifica racialmente de uma forma que não corresponde à sua autocompreensão, isso gera algum tipo de tensão. Isso pode gerar algum tipo de angústia. É violência simbólica até, de certo modo. Por outro lado, reivindicar uma identidade racial ou étnica pode ser um ato de resistência, de afirmação. O movimento negro, por exemplo, ressignificou o termo negro. O que era usado como ofensa virou bandeira de orgulho, virou luta política, né? Inclusive até problematizando um pouco, você se autodeclarar como determinado grupo ou começar a se apropriar de coisas que são de identidade de determinado grupo pode ser considerado uma apropriação cultural, né? A gente teve várias discussões sobre isso tempos atrás acontecendo na sociedade, né? Então, né? A gente está falando que tem, assim, uma confusão, né? E essa confusão, inclusive, também traz perigos. Quando enrijecemos demais essas categorias, inclusive, a gente pode acabar reforçando exatamente as divisões que queremos separar. É como aquelas gavetas de organizar roupas. No começo elas ajudam. Mesa aqui, camiseta ali. Mas se você ficar obcecado em manter tudo separadinho, você esquece que às vezes uma peça pode servir para várias ocasiões. E você deixa de criar combinações novas, interessantes. Né? Ou às vezes você pode ser super organizadinho, de modo que você separa, sei lá, por utilidade, por cor. E quando entrar uma coisa, qual é a prioridade que você vai usar? É a utilidade, a cor? Então, a gente está falando de roupas, mas a gente tá, aqui nessa analogia, mas o ponto é que o debate é sobre pessoas. Pessoas não são roupas, né? Somos complexos, somos múltiplos, somos seres em constante transformação. Então, onde é que isso nos deixa?
Acho que a sabedoria aqui está em aceitar a complexidade da discussão. Raça e etnia não são conceitos que podemos definir de uma vez por todas e pronto. São ferramentas que usamos para navegar a diversidade humana. Ferramentas úteis, mas imperfeitas. Deixa eu te oferecer 3 princípios que acho que podem te ajudar. Então, vamos lá. O primeiro deles é a humildade epistêmica. Significa reconhecer os limites do nosso conhecimento. Não sabemos tudo sobre raça e etnia. As definições mudam, o contexto importa, a experiência vivida de cada pessoa é única. Então, em vez de buscar certezas absolutas sobre o conceito de raça e etnia, podemos cultivar uma curiosidade respeitosa. Certo? Então, a gente até pode falar que o conceito de raça evoluiu de uma tentativa biológica de classificar seres humanos para uma construção social e política utilizada para hierarquizar grupos com base em fenótipos, como cor de pele e característica física. Embora sem uma base genética sólida, o conceito é crucial para entender desigualdades e o racismo. Né? A gente viu que a sociologia moderna considera a raça uma categoria socialmente definida e não uma realidade biológica. Ela é usada para criar categorias baseadas em aparências físicas, influenciando relações de poder e desigualdade. Né? A gente, no Brasil, utiliza a classificação de cor, raça, para fins censitários, para políticas públicas, e que esse conceito é fundamental para compreender o racismo, que se manifesta quando a sociedade hierarquiza grupos baseando-se em supostas diferenças biológicas e, com base no que a gente já discutiu aqui, enquanto a raça foca em características físicas ou fenotípicas, a etnia está ligada a características culturais, como a língua, a religião, tradições e a ancestralidade em comum. Então, quando a gente está falando de etnia, a gente está falando de um conceito que fala de um grupo humano definido por características culturais, históricas, linguísticas e sociais compartilhadas, como tradições, religião, ancestralidade, idioma, criando um sentimento de identidade comum. Diferente de raça, a etnia é uma construção social e cultural que não se baseia necessariamente em hierarquias. Exemplos incluem grupos como os indígenas, judeus ou comunidades imigrantes. Então, na etnia, a gente trabalha com conceitos como o de identidade cultural, onde há o compartilhamento de práticas, crenças, costumes e línguas que unem um corpo, um grupo. Há o conceito de ancestralidade comum, crença em uma origem compartilhada, gerando consciência coletiva. Né? Há um sentimento de pertencimento, porque é parte da consciência de fazer parte de um grupo com herança histórica comum. Né? A etnicidade é a consciência de pertencimento a um determinado grupo, valorizando sua cultura e história. Enquanto a raça, historicamente, focou em características físicas biológicas, né? num contexto inicial, e depois se tornou esse conceito que a gente viu com a construção social, a etnia foca na cultura. Então, se a gente fosse pensar na biologia, a etnia seria um conceito mais preciso, né? Porque ela já não nasce da ideia de uma ideia que inicialmente foi biológica, né? Mas, querendo ou não, a gente viu que o conceito de raça que utilizamos hoje é um conceito que fala também de uma construção social, né? Tá? E, sim, a gente pode ter uma intersecção de raça e etnia, né? A gente pode ter uma pessoa que se autodeclara negra e se autodeclara pertencente à comunidade negra, à comunidade afro-brasileira. Podemos sim ter a intersecção das duas coisas, né? Ou não necessariamente, de todo modo, uma etnia vem atrelada ao conceito de raça, né? Então, a gente discutiu isso tudo. A gente discutiu essas definições. Só que, partindo desse princípio da humildade epistêmica, ao invés de você ficar tentando exatamente entender o conceito para categorizar pessoas, para pegar uma pessoa e ver em qual bandeirinha ela se encaixa, né, em qual raça ela é, qual etnia ela é. Então, vamos cultivar uma curiosidade respeitosa. Quando alguém se identifica de certa forma racial ou etnicamente, nossa reação não deveria ser contestar ou julgar. Tá? A gente deveria pensar em algo como: conta mais, como é isso para você? Como é essa identificação com essa raça? Como é essa identificação com essa etnia?
né? É você tentar entender o ponto de vista dela, ao invés de necessariamente sair já julgando e categorizando, porque não se encaixou no teu conceito. Não se encaixou no teu conceito, né? É até engraçado, por exemplo, gera até algumas coisas engraçadas, como é que você é da comunidade branca, supondo, né? Assim, se você que é branco vai saber exatamente sobre se isso realmente é da etnicidade afro-brasileira, enfim, né? Gera algumas coisas engraçadas, mas ao invés de ficar focando tanto na questão de definição, né, de clareza conceitual, quando estiver discutindo ou conversando com pessoas singulares, tenta entender sobre esse tema, né? Tenta entender como ela se considera de fato, né? Como ela se categoriza, por que ela se considera assim, por que ela se categoriza assim, ao invés de já sair julgando e condenando a outra pessoa. Um segundo ponto é a atenção ao contexto, porque o que significa ser branco no Brasil é diferente de ser branco nos Estados Unidos. Ser negro em Salvador é diferente de ser negro em Porto Alegre, né? Inclusive muito diferente, né? Mas as categorias só fazem sentido dentro de contextos específicos. Seja por conta que, de fato, há uma diferença conceitual, ou seja, porque a forma de se vivenciar esses conceitos são bem mais intensas, né? Bem mais intensas. Pode inclusive haver muito mais preconceito, muito mais discriminação com base nisso. Então, as categorias fazem sentido dentro de contextos específicos, e dentro de cada contexto a gente tem que entender o que é que a gente está considerando como aquela categoria em particular. Isso não é um relativismo preguiçoso, tá? É reconhecer que significados sociais são sociais, depende do tecido social onde estão inseridos. Então a gente precisa considerar o tecido social onde aquela categorização está sendo feita. Não ache que a mesma forma de entender raça e etnia, em sendo determinada pessoa, de determinada cor, de determinada etnia, vai ser a mesma que uma outra pessoa que não é do teu mesmo país, que não é da tua cor, que não é da tua mesma etnia, enfim, né? A gente também é perpassado pelas subjetividades na discussão que precisam ser consideradas também, tá? As categorias são ferramentas. Um martelo pode construir uma casa ou quebrar uma janela, depende de quem segura e com que intenção. Então, as categorias, elas possuem uma intencionalidade. E muitas vezes essa intencionalidade não é colocada para dar ainda mais preconceito, dar ainda mais discriminação, né? Mas exatamente para que a gente possa combater isso, para que a gente possa criar melhores políticas públicas, né? Enfim. E tem essa dimensão pessoal, né? Novamente, disso tudo. Entender sua própria identidade racial e étnica é uma parte da jornada de autoconhecimento. Quem foram teus ancestrais? Que histórias eles carregavam? Que tradições você herdou conscientemente ou não? Isso não é sobre se encaixar numa caixinha, inclusive. É sobre entender as múltiplas correntes que te formaram, que fazem parte da tua construção enquanto ser. É sobre honrar suas raízes, enquanto também se permitir ser algo novo. A gente carrega essa ancestralidade conosco. Né? Não significa dizer que somos essa ancestralidade, né? Mas que o que somos é transpassado por todas essas questões que vieram de nossos antepassados também. Você pode ser brasileiro, negro, de família nordestina, criado no Sudeste, com influência de cultura pop americana, amante da filosofia grega, inclusive, não estão problematizando isso. Tá? Não há uma contradição exatamente nisso, novamente. A gente começou esse episódio com uma pergunta simples, né? Qual a diferença entre raça e etnia? E descobrimos que a resposta é complicada, na verdade, né? Porque estamos lidando com conceitos que tentam capturar algo que é fundamentalmente complexo, que é a diversidade humana. Raça atende ao visível, ao corpo. Etnia atende ao cultural, ao vivido, embora não exatamente, né? A separação é tão transparente assim. Porque na prática elas se entrelaçam de formas que desafiam separações nítidas, de modo que às vezes raça e etnia estão intrinsecamente ligadas, né? E às vezes bem distantes, inclusive. As ideias são bem distantes, bem diferentes. E talvez isso seja bom. Talvez a confusão, a sobreposição, a dificuldade de categorizar perfeitamente seja um lembrete de que pessoas são mais ricas, mais complexas que qualquer categoria.
Então, eu te convido a fazer uma coisa. Nos próximos dias, preste atenção em como você usa essas palavras, caso você as utilize. Raça, etnia. Quando você ouve elas, quando você diz também, né? Preste atenção. Que significados você está assumindo quando fala essas palavras? Que histórias estão embutidas nesses termos? E se você se sentir à vontade, pensa sobre a sua própria identidade. Como você se localiza nesse mapa de raças e etnias? Essa localização te serve? Te limita? Te expande? Te conecta com algo maior? Não precisa ter respostas prontas. Na verdade, as melhores perguntas são aquelas que a gente carrega por um tempo e que amadurecem dentro da gente. Porque é isso que a filosofia faz. Não é dar respostas fáceis, é nos ajudar a viver melhor com as perguntas difíceis. Tá? Espero que tenham gostado. Esse episódio, novamente, eu fiz aqui mais à vontade. Infelizmente, eu não... eu vou até postar da gente que tá, né? Foi mais uma conversa livre sobre o assunto. Espero que vocês tenham gostado desse formato. Eu tô usando, novamente, não tô usando o microfone e eu vou passar esse áudio para os streamings sem tratar o áudio, né? Para que eu lance ele mais rápido. Aproveitando o hype do episódio anterior, tá? Vou aproveitar o hype do episódio anterior e também porque eu não tô com o meu computador aqui para poder fazer o tratamento de áudio, tá? Então, peço perdão por isso, mas espero assim que tenham gostado da nossa conversa de hoje também, tá? Obrigadão para todos vocês pela presença até aqui e até nosso próximo episódio. Tchau, tchau, pessoal.